A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 15º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Marcos capítulo 6, dos versículos 7 ao 13, e vai nos dizer assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis, até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, a partir de lá sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com o óleo. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no evangelho de hoje a missão dos 12. É interessante percebermos que Jesus envia os seus discípulos não a partir do nada. Primeiro, Jesus prepara os seus discípulos para que eles possam fazer uma experiência pessoal com Jesus. Jesus dá o seu exemplo. E aí nós vamos nos recordar, a partir dos evangelhos passados, que Jesus já começou seu ministério na Galileia, ou seja, curando, fazendo milagres, prodígios, nas discussões com os fariseus. No evangelho passado, por exemplo, Jesus que visita Nazaré vai nos dizer que um profeta só é desprezado na sua pátria. E hoje o evangelho nos narra que Jesus primeiro chama os discípulos e envia em missão. Mas é interessante, lá no versículo 7 vai dizer: Jesus envia de 2 a 2, justamente para não dizer que o evangelho é de forma comunitária. Não posso individualizar, não posso fazer tudo sozinho. Não, todos nós temos uma missão. E é por isso que ele nos chama. É por isso que vai logo dizer no começo: chamou os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2. Portanto, o evangelho de hoje vai nos falar da vocação dos apóstolos e da missão. Porque cada um de nós temos uma missão específica. E a missão aqui dos apóstolos é justamente compartilhar da missão de Jesus. Ou seja, a extensão do ministério de Jesus será ali com os apóstolos, que é próprio de ensinar, de curar, de fazer milagres, prodígios. E Jesus ele manda os seus discípulos, mas vai nos dizer lá o evangelista, logo no início do evangelho, que ele não manda os discípulos despreparados. Primeiro, já vinha preparando com catequese, vamos dizer assim. Os apóstolos acompanhavam Jesus, mas Jesus ele faz alguma coisa a mais. Vai dizer assim: e deu-lhes autoridade. Olha só, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Jesus constituiu os apóstolos com autoridade sobre os espíritos impuros, justamente para expulsar os demônios. E aí o centro do evangelho de hoje será lá no versículo 12 e versículo 13, onde os discípulos vão justamente repetir as ações de Jesus, que também nós somos convidados a fazer o mesmo. Para fazer o quê? Eles pregavam para que todos se arrependessem, ou seja, pregar o anúncio de conversão, preparar as pessoas para que possam mudar de vida e viver de acordo com aquilo que Jesus tem para oferecer para mim e para você, para cada um de nós. E vai dizer além: e expulsavam muitos demônios, ou seja, aquilo que Jesus os constituiu com autoridade, aqui estão na prática. Expulsavam muitos demônios, curavam muitos enfermos, ungindo-os com o óleo. Os discípulos, ou seja, os discípulos repetem as mesmas coisas de Jesus, que é justamente a extensão do ministério de Jesus. É interessante que a tarefa dos apóstolos é justamente colocar em prática aquilo que aprenderam de Jesus e também na nossa vida hoje. Porque muitas das vezes possamos pensar que o evangelho é uma coisa passada, é fora de contexto, mas não. O evangelho é atual, é para cada um de nós.
Ele hoje nos chama e nos envia. Cada um de nós tem uma missão em particular, mas todos nós temos a missão de anunciar a conversão, de proclamar que o reino de Deus está aqui no meio de nós, que o reino de Deus está aqui, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, padeceu por nós, que nos enviou o Espírito Santo, que Jesus está conosco, Ele não nos deixa só. E é por isso que a mensagem principal do Evangelho de hoje é justamente essa. Jesus, ele prepara os discípulos com o seu exemplo de vida, com a sua catequese, chama os discípulos e os envia de 2 em 2, de forma comunitária, não de forma individualista, porque muitas das vezes podemos pensar que possamos fazer tudo sozinho. Não, deixa que eu faça na comunidade, que eu sei fazer só desse jeito. Não, eu não quero fazer com fulano porque fulano não faz do meu jeito. Jesus dizendo não, enviou de 2 em 2, enviou de forma comum, comunidade. E o objetivo do Evangelho, aliás, dos discípulos em missão é justamente esse, de anunciar a conversão, de realizar os exorcismos e de curar, como vai nos dizer, que curavam muitos doentes, ungiam muito doente com óleo e os curavam. É interessante perceber que fala no versículo 13, ungiu com o óleo. O óleo ele tinha 2 funções. A primeira, uma função médica, como podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, lá na parábola do bom samaritano. Vai nos dizer assim, lá no versículo 34, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo em vinho, ou seja, tinha um efeito terapêutico. Agora, quando passamos para o segundo significado do óleo, nós vamos lá para a carta de Tiago, no capítulo 5, dos versículos 14 e 15, vai nos dizer assim, alguém dentre vós está doente? Manda chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aqui nós vemos já um aceno ao sacramento da unção dos enfermos. Portanto, o óleo tinha esses 2 significados. O primeiro, lá na parábola do bom samaritano, com essa questão terapêutica, e o segundo significado nós vemos aqui na carta de Tiago, onde faz esse aceno à unção dos enfermos. O óleo que tem essa capacidade também, a unção dos enfermos, o sacramento de perdoar os pecados. Mas, voltando para o Evangelho de hoje, a missão dos discípulos é essa, fazer o mesmo que Jesus. E a nossa também, de anunciar para que se arrependam, anunciar a conversão, a mudança de vida, para que possamos viver em comunidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, peçamos o Espírito Santo para que o Espírito nos fortaleça a cada dia, nos dê sabedoria, coragem, inteligência, nos dê alegria para anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho de conversão. Peçamos também a poderosa intercessão de nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.